Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Sesc Bom Retiro. Daremos continuidade hoje ao ciclo de bate-papos do Omodê, que é o Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a Molecada. Essa mostra artística, educativa e esportiva com o objetivo de enaltecer as culturas afro-brasileiras com relação às várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio, do compartilhamento de saberes e da arte. Este ciclo de bate-papos é direcionado ao público adulto, sem deixar de trazer as crianças, pois nós contamos com um espaço dedicado a elas, com a companhia Caruru, ali à frente, com a ocupação daqui e de lá, africanidades e brincadeiras de quintais. Temos também a tradução de Libras com as intérpretes Amanda e Jana aqui presentes. Bem, esse é o quarto dos encontros dos bate-papos do Omodê, com o título Corpo Negro Educador. E nós vamos debater a importância da presença e do protagonismo de corpos negros enquanto educadores e educadoras e refletir sobre as possibilidades e os desafios de uma educação antirracista que valorize e respeite a diversidade étnico-racial. Para compor esse bate-papo, nós gostaríamos de convidar para subir ao palco a Kilsan de Oliveira e o Tiago Elninho Miranda. E para a mediação, nossa convidada é a Ana Carolina Toledo, que é uma mulher cisnegra, educadora física, dançarina afro, monitora de esportes no Sesc São Paulo, nascida e criada dentro da cultura de terreiro, pesquisadora das encruzilhadas entre pedagogias e corpo, oralidades negras, mestre em artes com pesquisa de significados ancestrais dos movimentos de quadril nas danças negras pelo Instituto de Artes da Unesp, especialista em corpo, dança, teatro e performance pelo Célia Helena e bacharel em marketing e esporte pela USP, integrante do Grupo Terreiro de Investigações Cênicas também da Unesp. Por favor, Ana. Passo, então, a palavra à nossa mediadora. Uma ótima vivência a todas, todos e todes. Olá, gente. Boa noite a todas, todes, todes, com Y, todos e todos que estão aqui. Para mim é sempre uma honra participar de momentos como esse, um grande presente. E aí aproveito já para apresentar os nossos dois convidados aqui, que é um prazer estar com vocês. Começo pela Kilsan. Kilsan Regina de Oliveira. Foi professora na Universidade Federal do Espírito Santo até 2019, na disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais. Doutora em Educação e mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Pedagoga habilitada em Orientação Educacional, Administração Escolar e Deficiência Intelectual. Escritora, artista multimídia, arte educadora, bailarina e coreógrafa, contadora de histórias da mitologia afro-brasileira. Foi orientadora pedagógica do projeto Geração 21, o primeiro de ação afirmativa do país. Em 2010, foi representar o Brasil na FESMAN, Festival Mundial de Artes Negras, no Senegal. Tem palestrado pelo Brasil sobre a temática das relações étnico-raciais, focando em educação das relações étnico-raciais, infância negra, mulher negra, identidade negra, candomblé e educação, corporeidade afro-brasileira, danças afro-brasileiras e sobre implementação da Lei 10.639 de 2003. Kilsan, eu gostaria de falar mais uma coisa sobre a Kilsan também. A Kilsan foi a pessoa que me trouxe para as discussões sobre militância negra, a me pensar enquanto mulher negra, há cerca de 15 anos atrás. A gente sente as questões na pele no momento que a gente nasce como mulher negra. Mas para a gente começar a pensar sobre isso, começar a discutir sobre isso, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho, esse convite, veio da Kilsan. Então, Kilsan, é um prazer estar aqui nesse momento com você. Obrigado. Tiago Elninho é rapper, pedagogo e educador popular, nascido há 35 anos na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, cidade do aço, né? Envolvido com a música desde os 15 anos de idade. O nome artístico, Tiago Elninho, veio da simbologia da alteração de temperamento drástica de um sujeito.
ora tranquilo, ora extremamente agressivo no palco quando passou a participar de batalhas de MCs. Hoje, com sua forte identidade ligada às lutas da população preta, sua cultura e espiritualidade, Thiago se estabelece como um importante nome no rap brasileiro. E é isso, gente. Palmas para os nossos convidados de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Então, para a gente começar, eu queria fazer um convite, né, para que cada um comece falando um pouquinho sobre as suas experiências, a sua pesquisa em torno do corpo negro educador, que é a nossa temática de hoje. E aí eu queria começar pela Kilsan, queria fazer um convite, Kilsan, para você falar um pouquinho sobre a sua pesquisa em pedagogia da ancestralidade, né? É uma pesquisa que você tem em torno da decolonialidade, né, dos processos coloniais de educação. Então, será que você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse tema do corpo negro educador a partir da sua pesquisa? Com certeza. Boa noite a todos, a todas, a todes. Uma satisfação estar aqui com vocês. Nesse espaço que é uma casa que me recebe há muito tempo e eu venho para cá sempre muito feliz. E essa possibilidade de estar com vocês aqui é sempre muito rica. Agradeço a todas as pessoas envolvidas para que eu estivesse aqui nesse momento. Estar com Ana, que é um prazer imenso também, enfim. E isso se deu lá no Iluobademim, né, Ana? Eu faço parte da fundação do Iluobademim. Eu criei a Corte dos Orixás do Iluobademim. E fiquei lá até 2007 e fui para as minhas andanças, enfim, na academia, e não deu mais para conciliar. Ana continuou lá por mais um tempo, ficou 10 anos, enfim. Então, é de lá. Então, é sempre um prazer muito grande poder rever você e falar sobre isso também, que é um outro aspecto importante da nossa caminhada juntas, das nossas experiências aqui em São Paulo. Eu venho do chão da escola. Eu fiquei 35 anos como professora de educação infantil, desde berçário, educação infantil, fundamental, mas sempre com berçário e educação infantil. Então, é um território que, até 2019, eu habitei por 35 anos, e é o território que eu conheço bem. E todo o meu olhar, enquanto professora pesquisadora, se deu nesse terreno da sala de aula, da escola, desse contato todo. Vem antes, porque eu venho da dança desde os meus 5 anos de idade. Então, a questão do corpo, meu primeiro emprego foi como professora de baby class, balé clássico para bebês, que é de onde eu venho. Então, essa questão do corpo, eu me lembro que com 8 anos eu falei para minha mãe assim: mãe, eu sei ler um corpo, o corpo de qualquer pessoa. Minha mãe falou: como assim? Aí eu falei assim: eu sei ler, porque todo livro é um corpo. Eu sei ler esse corpo. Bom, eu fui trabalhar esse conceito de corpo-livro quando eu fui fazer o meu doutorado. Então, é algo lá de criança que brotou ali, que eu nem imaginava me tornar escritora, e aí eu consigo trabalhar um conceito que eu criei, falei, aos 8 anos de idade, já com os meus 40 e poucos anos, na época do doutorado, que eu vou trabalhar enquanto conceito. Então, pensar nessa potência que é e que está numa criança. Aquilo que uma criança diz, eu aprendi de onde eu venho, dos terreiros, das casas de candomblé, que o olhar da criança, a criança ela é sagrada, né? Então, o que ela fala, a gente precisa prestar muita atenção e precisa valorizar, alimentar, enfim, para que aquilo consiga criar frutos, crescer, porque ali tem uma orientação ancestral que ainda não foi perdida por conta da contaminação da gente com esse mundo que a gente vive. Então, começa a refletir o corpo daí. A pedagogia ecoancestral. Eu fiz um texto para o SESC antes da pandemia, acho que foi em 2018, que está numa dessas revistas do SESC, que eu falava da pedagogia da ancestralidade. Eu mudei esse conceito,
porque eu trabalho dentro de uma linha panafricanista, porque eu sou uma integrante do MNU, do Movimento Negro Unificado. Desde os meus 14 anos de idade, eu estou na militância, é o que eu sei fazer, numa luta antirracista a vida inteira. E ali eu comecei, enfim, eu sou da época em que Lélia Gonzalez traduzia, ela era a única do MNU, fundadora do MNU, que traduzia, que sabia francês. Então, ela traduzia e datilografava os textos de Cheikh Anta Diop, etc. e tal. Então, os intelectuais africanos, eu conheço desde a minha adolescência. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui para a sala de aula com essa visão. Então, pensar numa pedagogia da ancestralidade é trazer, como eu trouxe num primeiro texto para o SESC, e eu mudei para a pedagogia ecoancestral quando começou a pandemia. E por que eu fiz o link com afrocentricidade? Porque a gente não tem o menor problema de criar conceitos dentro daquilo que a gente vive, que a gente conhece, que a gente sabe. Independente se eu tenho título de doutor ou não, a gente cria o conceito e a gente adapta e muda, altera os conceitos na hora que a gente entender que deve ser feito isso. Porque a gente evolui nas pesquisas da gente, a gente transforma a mente da gente, e ficar em cima de uma coisa só porque a gente escreveu há 20 anos atrás aquilo, só para manter a palavra de que você está sendo fiel àquilo que você escreveu lá atrás, isso não é problema para a gente, porque a gente aprende que a gente é como o vento. Eu sou filha do Oxum, eu sou como a água. Quando o povo pensa que eu estou, eu já não estou, já fui. E quando pensam que eu vou desistir, não desisto. Eu bato naquela rocha lá, até ela se moldar do jeito que... Então, é isso. A pedagogia ecoancestral, ela se quer decolonial, ela vai pensar a educação a partir do continente africano, dos saberes de África. Ela tem, nas crianças, por exemplo, nas infâncias, um campo fértil de conhecimento, porque dentro do candomblé, por exemplo, a gente toma a bênção de uma criança, e a gente toma a bênção de um bebê, a gente toma a bênção de uma criança de 1 ano, de 2, de 3, de 4, 5, 10. A gente toma a bênção porque a gente entende o sagrado ali naquela criança, e a gente entende que aquela criança é um portal que o sagrado pode estar falando através dela com muito mais facilidade do que a gente que peneira as nossas intuições do que a gente vai dizer. Então, é uma pedagogia que respeita as infâncias, e a gente entende que um corpo mais velho, por exemplo... Se a gente for fazer uma referência, pensar nos erês, por exemplo, a gente vê pessoas de 92 anos dentro de um terreiro, as tias, as macotas, as tias velhas, ali, que não aguentam se mover, movimentar a perninha. Só que dentro da casa de terreiro, o fundamental é você trabalhar. Você precisa trabalhar. Seja engomando roupa, seja passando roupa, limpando o cantinho do quarto de santo de 4, você vai trabalhar. Você vai cozinhar, você vai fazer aquilo que você sabe fazer dentro da casa de santo. Vai passar roupa o dia inteiro, vai lavar roupa. É isso, é o trabalho. E dentro dessa coisa do trabalho, a pessoa com 92 anos, ela também vai trabalhar. Como é que você faz isso? Você chama o herê dela. Ela não está aguentando? Você chama o herê dela. Aí você vê aquela senhora de 92 anos que não conseguia nem dar o passinho mais suave. Você vê essa senhora em pé, correndo, brincando, dando cambalhota, passando, lavando louça, cozinhando, brincando, cantando. E, a partir dessa lição, um conceito central dentro da minha pedagogia ecoancestral, que o corpo da gente fenece, mas a criança que a gente carrega dentro da gente, não. E essa é uma lição que eu trago da ancestralidade para o tempo presente. Porque o meu tempo presente, ele se pauta com toda a força e energia dentro da pedagogia ecoancestral, como a minha força é como Sankofa. É a força que eu vou olhar lá para trás, pegar aquilo que eu preciso pegar para sustentar esse meu presente
caótico numa sociedade extremamente racista como essa, a nossa. É como Ana disse, né? A gente sabe que a gente é preta, mas até a gente conseguir entender muitas vezes, principalmente mestiços, pele clara, que entra numa grande confusão e vão se descobrir negros e negras muito lá atrás, muito, quer dizer, com uma certa idade, é preciso ter um reforço, sim, ancestral, para dar conta de entender do seu lugar, de onde você veio, qual é a sua história, e não ter medo ou vergonha dessa história a partir dessa sociedade que a gente vive. Então, a pedagogia ecoancestral, ela também é feminina, porque eu parto do princípio, a sociedade iorubana, ela tem mitos que afirmam que a criação do universo foi dada e foi feita por uma mulher. A mulher não saiu da costela de ninguém. O planeta Terra é o Duduá. Por isso que a gente pisa descalço no planeta Terra, a gente pisa na Terra quando a gente está em conexão. Por isso que a gente senta nessa posição assim e vai meditar. A meditação é africana. Então, quando a gente fala em meditação, a gente sempre se refere à Índia, Japão, e aí a pedagogia ecoancestral, ela vai colocando essas coisinhas no lugar. Os oriquis de iorubanos, eles datam de 15 a 20 mil anos antes da era cristã. E já falam de Oxum, que é a rainha da meditação. Quando Oxibatá, que é a flor de lótus, a Vitória Régia, que é considerada sagrada lá no Japão e na Índia, e ninguém sabe a origem dela, e é africana, Cleópatra tomava banho com a flor de lótus azul, que era mais cheirosa, e era um grande valor. Oxum falava com Oxibatá, e Oxibatá falava com Oxum. E Oxibatá é uma planta de iniciação que a gente usa até hoje no Brasil, na iniciação do candomblé, quando faz 1 ano, quando faz 3 anos, quando faz 5, 7, 14, 21 anos. Essa planta, essa folha, ela está presente no nosso ori, na nossa cabeça, nesse nosso portal, porque Oxibatá, na tradução, significa eu não me submeto. É a folha de Oxum. Eu não me submeto. Então, a pedagogia ecoancestral, ela traz esses conhecimentos que fortalecem e edificam o nosso ser dentro de valores afro-referenciados. Então, coloca as coisas em seus devidos lugares, e isso é importante dizer. Eu acho que eu começaria com isso, de bom tom. Acho que, para provocar, trazer algumas considerações em cima da pedagogia ecoancestral, e a gente pode conversar em relação a isso, a formação do corpo, identidade, mais para frente. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, eu agradeço por esse começo maravilhoso, esse começo que nos leva para trás, para daí a gente começar. Gratidão, Kilsan. Tiago, agora eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esse corpo negro educador. Você que é músico, né? Você que traz no seu nome artístico a sua subjetividade, e essa subjetividade se encontra através e a partir da música. A gente sabe que os corpos negros são muito musicais e as músicas que a gente produz são muito corporais. Então, eu gostaria que você dissesse um pouquinho, a partir da sua pesquisa musical, o que seria esse corpo negro educador, né? Eu sei que você tem uma música chamada Pedagoginga. Se você puder falar um pouquinho para a gente, o processo dessa música, o que essa música traz e o que você traz da sua experiência enquanto músico. Massa. Boa noite aí. Licença para chegar. Bem, a minha experiência como educador, ela parte de um lugar como de observação do espaço que eu cresci, da minha casa, da minha família. E eu tenho uma família que, apesar da música preta estar sempre presente, dos bailes estarem sempre presentes, a minha família não era uma família que tinha uma ciência para além do olhar, do interpretar a cor da pele ali e falar eu sou preto, uma profundidade nos outros significados que isso trazia. E vindo desse espaço era muito comum, é bem comum a partir desse primeiro momento que a pessoa tem uma ciência, uma compreensão de onde veio e um pouco mais da sua história, da sua identidade, que ela comece a se recordar lá atrás e comece a identificar com mais facilidade quais foram as primeiras vezes que elas foram vítimas de racismo. Assim.
E é muito comum existir, chegar a memória da escola, chegar nessa memória desse momento lá na escola. Então, todo mundo acaba tendo alguma memóriazinha ali, alguma lembrança da época da escola. E eu não diferente, eu tinha essa memória do tempo da escola, eu tinha as minhas experiências na escola. E foi daí, esse contato da escola, essas vivências lá, que me incentivaram e me motivaram a falar, mano, eu tenho que fazer alguma coisa para modificar e não deixar que as pessoas que vivenciam aquela experiência ali tenham o mesmo tipo de experiência que eu tive, tenham o mesmo tipo de vivência que eu tive. E essa interpretação da escola, esse tipo de olhar, veio muito através da cultura hip-hop, quando eu escutava o Mano Brown, quando eu escutava Taíde, quando eu escutava X, e entendia que ali as pessoas estavam me dando mais informação e mais recursos para que eu pudesse conduzir a minha caminhada pelo mundo, conduzir a minha caminhada pela terra, do que eu estava aprendendo dentro da escola. Então, a escola, quando eu me formo, quando eu vou e me torno um pedagogo, quando eu parto da educação popular, eu parto de um lugar de interpretar a escola, a educação, não como uma solução. Eu vou para dentro da escola interpretando ela como um problema. Eu vou para dentro dela falando, eu não vou deixar que aconteçam com as pessoas as coisas que aconteceram comigo. Eu não vou deixar que as pessoas sofram isso e não vou deixar que as pessoas tenham essa dificuldade de enxergar suas belezas, suas subjetividades e essas experiências que elas estão deixando de ter e que eu tive mais ricas do lado de fora. E essas experiências mais ricas que eu tive do lado de fora, de entender que a gente educa, entender que a gente compartilha coisas positivas o tempo todo, ela nasce principalmente de uma experiência que eu tive também, que começa numa experiência negativa e se transforma numa experiência positiva, que era quando eu, vindo de Belo Horizonte, quando eu era pequeno, quando eu tinha, sei lá, 8 ou 9 anos de idade, eu fui morar no Rio, fui morar com o meu pai. E meu pai tinha uma situação econômica um pouco melhor do que a minha mãe, assim, tinha uma condição financeira um pouco melhor. E quando eu ia para a casa do meu pai, lá eu tinha acesso a livros, tinha acesso a revistas em quadrinhos, tinha acesso a filmes, tinha acesso a um monte de coisa assim, que eu não tinha em Minas, onde a situação econômica da minha mãe era bem pior. E sempre que eu voltava para Minas, eu tinha ali uma dificuldade de acessar essas coisas. De acessar o gibi, de acessar um cinema, de acessar uma exposição, de acessar coisas positivas. Eu voltava para o Rio e tinha esse contato. Ia para Minas e não tinha esse contato. E eu ficava sendo jogado para esses dois lugares. Quando eu retornei para Minas, teve uma experiência ali, nessa época, por volta de 9, 10 anos de idade, que os meus irmãozinhos, meus amigos, estavam começando a ir para o centro da cidade para cometer pequenos furtos, cometer buscar ali o que eles achavam que era fundamental para que eles vivessem bem. E eles ficavam sempre me chamando, pô, Tiago, vamos para lá, vamos lá tentar, sei lá, roubar um tênis, alguma grana e tal. E eu sempre falava, não vou não, isso não é para mim, não acho legal. Até que eu comecei a sentir uma falta muito intensa desse contato com os filmes, desse contato com as exposições, desse contato com as revistas em quadrinhos. Em algum momento eu falei, cara, eu não estou precisando, eu não tenho a necessidade do tênis, eu não tenho a necessidade da roupa ali, do dinheiro ali para fazer as coisas que esses caras fazem. Mas eu tenho necessidade de ler revista em quadrinho, eu tenho necessidade de gibi. E aí foi onde eu pensei, bem, eu vou para o centro da cidade com esses caras e eu vou dar meu jeito e eu vou arrumar meu gibi, eu vou arrumar minhas revistas em quadrinhos e eu vou dar meus pulos. E aí, lá em Belo Horizonte, a gente morava mais ou menos a 2 horas do centro de ônibus. E eu não tinha como pagar essa passagem para ir, então eu ia a pé. E aí esse a pé era sair logo depois que a minha mãe saía para trabalhar. E a minha mãe descobriu isso há pouco tempo. Minha mãe descobriu isso numa live na internet. A minha mãe ia trabalhar e eu esperava ela sair e começava a minha peregrinação através dos bairros de Belo Horizonte ali, até eu chegar no centro da cidade para conseguir os gibis que eu precisava.
E às vezes eu conto para as pessoas assim, eu precisava de gibi, as pessoas falam, você lia um gibi, 2? Não, eram 32 títulos. Então eram 32 títulos que eu tinha que dar meu jeito para pegar ali nas minhas visitas ao centro da cidade. E essa coisa, eu não sei se alguém aqui teve essa experiência de colecionar revista em quadrinho. Algumas revistas em quadrinhos são bem específicas, assim, tem os graphic novels, que são revistas de capa dura e tal, que chegam em determinadas bancas especializadas em uma parte da cidade. E tem outras que só chegam em outro canto. Então eu mapeava ali. Eu sabia que na segunda quinzena, lá ali pelo dia 20, era o dia de roubar a banca do Paulo perto da rodoviária. Aí, no início do mês, podia ser a banca um pouquinho mais perto da minha casa, porque ali chegava qualquer gibi. E eu fazia isso. Eu ia lá e dava o meu jeito, ia pegando os títulos e pegava os títulos. E aí tem uma revista específica, assim, que é a Fabulosos X-Men número 29. Essa revista é bem representativa assim, na minha caminhada, porque foi ela que mudou as coisas. Assim. A revista estava um pouco difícil de pegar. Sabe? Eu chegava na banca assim, e aí a banca que às vezes era mais fácil de pegar, eu ia lá, e os caras estavam mais atentos, estavam mais vigilantes. Eu falei, putz, mano, não vai dar. E aí tinha a banca perto da rodoviária também, que era uma banca que sempre tinha os gibis todos que eu precisava, eu ia lá e estava difícil. E aí tinha uma banca que era um pouco mais fácil. E essa banca, eu acabava, quando não dava, eu voltava nessa banca mais de uma vez. E eu voltei um dia, eu voltei algumas vezes nessa banca, assim, eu voltei umas 3 vezes. E eu tinha uma tática também, quando eu passava na banca. Eu identificava qual que era a loja americana mais próxima, e pegava o gibi, ia para dentro da loja americana e dava um monte de volta na loja americana. Se caso alguém tivesse me seguindo, aí a pessoa se perder dentro da loja americana. Eu acho que eu aprendi isso na sessão da tarde, vendo filme assim, de guerra. Não sei de onde que eu tirei isso. E aí teve um dia que eu fui lá pegar a Fabulosos X-Men. Peguei ela, consegui. Número 29, já tinha tentado algumas vezes. E tinha um lance de colocar a roupinha da escola, né, e tal. A galera desconfiava menos. E aí eu ia com o caderno embaixo do braço, assim, pegava a revista e colocava dentro do caderno e saía. Assim, essa era a forma mais fácil. E aí fui lá, peguei a Fabulosa X-Men e saí todo saltitante, feliz e mega ansioso. Por que eu ficava mega ansioso? Porque eu ficava com muita vontade de devorar esses gibis rápido, de ler rápido. Então, o mais inteligente seria você pegar aquilo ali, deixar dentro da sua mochila, ir para casa e ler em casa. Mas eu não conseguia. Eu parava na banca na praça mais próxima, assim, depois de dar essas voltas na loja americana, passava na banca mais próxima e ficava ali, pegava esse gibi, lia, e aí depois, se eu gostasse, eu ficava para mim com ele, se eu não gostasse, eu ia em algum sebo da cidade, trocava esse gibi por outro para me ler mais ainda. E aí, depois de dar uma volta na loja americana, entrar por um lado e sair pelo outro, eu estava feliz, já pensando na praça, todo alegre, e eu sinto uma mão me puxando pelo braço. Quando essa mão me puxou pelo braço, passou um filme na minha cabeça. Eu já imaginei minha mãe me visitando na prisão, trocando a minha segurança por maço de cigarro, sabonete e biscoito para que as pessoas não usassem o meu corpinho lá. Que eu achei que eu ia ficar preso. Achei que eu ia para a FEBEM, ia ficar lá anos de prisão, pegar prisão perpétua. Minha mente passou uma coisa assim. E aí, na hora que eu olhei para trás, estava uma figura, e a figura olhou para mim e falou assim, por que você fez isso? Eu já estou cansado disso. Na hora que ele falou, por que você fez isso? Eu já estou cansado. Eu pensei, ele está bem bravo. Eu já estou vendo você fazer isso há um tempo. Eu falei, ele está bem bravo. Mas hoje você passou dos limites. Eu falei assim, ele viu as 3 revistas que eu peguei na banca dele. Está muito bravo. E a única coisa que me veio na cabeça para responder naquele momento é que a minha mãe falava um bagulho que era o seguinte, não mente. Não mente. E aí eu não menti. Eu falei, pô, já deu ruim, eu vou falar a verdade. E na hora que ele perguntou, por que você está fazendo isso, eu virei para ele e falei assim, porque eu sou viciado em ler.
Na hora que eu falei que eu sou viciado em ler, esse figura que estava com a expressão assim, de quem queria me maltratar mesmo, queria acabar com a minha vida, ele olhou para mim assim com a cara assim. E imediatamente essa figura mudou de contorno, assim, sabe? Ele falou, você gosta mesmo de ler? Eu falei, gosto muito, cara. Ele, mas a ponte correr esse risco aí, você sabe que pode te dar esse problema? Eu falei assim, mas não tem jeito. Ele falou assim, então vamos lá na banca, vamos lá comigo, me devolve a revista. Ele pegou a revista e me levou para a banca. E eu pensando assim, ele vai me levar para a banca e chegando lá, ele vai botar eu sentado e vai chamar a polícia. Aí esse cara perguntou se eu estava com fome. Aí eu falei, tô com fome. E do outro lado da banca tinha uma lanchonete, ele pegou e me deu um dinheiro, falou, vai lá e compra duas coxinhas e 2 Coca-Cola. Aí eu comprei 2 coxinhas e 2 Coca-Cola e levei para esse cara. Aí ele me deu uma, comeu outra e ficou batendo papo comigo. E aí ele virou para mim e falou assim, você quer ler a gibi que você pegou? Pode ler, pode pegar. Aí eu já comecei a ficar com mais desconfiado nesse cara. Porque esse cara era um coroa, assim, ele me lembrou uma outra figura que é muito presente nos centros das cidades, assim, na década de 90, no início dos anos 2000, que eu não sei se São Paulo tinha esse fliperama no centro da cidade. Fliperama era um lugar, né, fliperama, joguinho, mas no fliperama fliperama é um lugar muito seguro, assim, sabe? Você vai encontrar lá o bicheiro, o cara que vendia droga no centro, a galera que cometia pequenos furtos, ou seja, tinha um fliperama lá, um joguinho, mas fliperama de centro de cidade não era um lugar para criança estar de jeito nenhum. E tinha os coroas lá também, que ficam pedindo os favores para as crianças lá, através de dar um biscoito, dar alguma coisa, uma ficha de fliperama, e eu já comecei a olhar para esse coroa assim, fiquei olhando para ele e falei assim, qual é desse coroa pederasta aí? O que ele está querendo? Está querendo meu corpinho também. Cheio de desconfiança. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, você vai fazer o seguinte, se você é viciado em ler mesmo, vem aqui de 15 em 15 dias, você vai limpar o setor de gibi aqui, você vai limpar a parte de gibi, trabalho infantil aí, ó. E eu vou te dar os gibis que você coleciona, faz uma lista para mim que você vai dar eu vou te dar os gibis que você coleciona. E a parte ali do gibi que ele pediu para me limpar era uma prateleira desse tamanho assim, ó. Esse cara vai fazer eu sair de casa para limpar esse pedacinho aí de gibi. Esse cara tá querendo alguma coisa comigo. Aí eu fui para casa com os gibis que ele me deu e fiquei, eu não vou voltar lá de jeito nenhum. Não volto. Ele tá querendo usar meu corpinho. Mas Homem-Aranha, Super-Homem, em troca do meu corpinho, acho que tá valendo a pena. E aí eu resolvi voltar. Eu voltei para esse lugar e fui para lá e esse cara começou a... Eu li os gibis e eu limpava lá, eu li os gibis e eu lia muito rápido e ele ficava assim para mim, cara, era para mim de 15 em 15 dias, eu passei uma vez por semana e ele ficava assim, cara, você está lendo muito rápido, gibi tá pouco para você, começa a ler essas paradas aqui. Aí ele me dá uns livros assim, lê isso aqui, ó, essas coleções de livros que vendiam na banca, lê Moby Dick. Lê Don Quixote. Eu falar, não, mano, esse cara não tem superpoder, não quero isso aí, não. Não quero. E aí, nisso aí, chegou num ponto que eu falei, me dá um negócio desse aí. E aí eu comecei a ler, eu comecei a gostar dessas paradas que esse cara me deu. Desses livros que esse cara me deu. Até que eu cheguei a ficar, ia uma de 15 em 15 dias, até que eu comecei a trabalhar na banca desse cara. Quando eu estava mais velho, nessa experiência de começar a me entender quando preto, entender a educação como um problema e não como uma solução a partir de uma educação que estava inserida nessa lógica que a gente tem do capital toda e desse sistema que a gente conhece, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer que, no mínimo, remediasse a situação que os pretos estavam vivendo dentro do espaço escolar. E aí eu lembrei que o mínimo que eu poderia fazer eram coisas parecidas com o que essa figura fez comigo. Essa figura não era punitivista, essa figura não estava me exigindo resultados muito distantes ou experiências que eu não ia utilizar na minha realidade. Essa figura não estava me cobrando quase nada em troco de querer me ver bem.
querer que eu ficasse tranquilo e querer que eu tivesse experiências positivas, de compartilhar experiências positivas. Então, eu passei a ocupar a escola, passei a me inserir naquele ambiente como uma possibilidade de um pretinho que está lá ter um dia que fosse maneiro, ter um momento que não fosse um momento trágico. Porque eu acho que essas experiências que você tem dentro da escola vão distanciando, como se fosse ali um pouco parecido com essa experiência da que o Sam falou. Essa criança sua vai ficando cheia de machucados e ela vai se separando do corpo. E aí o nosso corpo físico, né, o nosso corpo preto, vai avançando com essa alma preta machucada, com essa criança carregando um monte de trauma, e que quando a gente, enquanto corpo preto, entra lá com um pouco de poesia, respeitando a subjetividade dela, é como se a gente hackeasse o tempo e aproximasse e promovesse um contato desse corpo e desse espírito. E cada vez que a gente vai encontrar o Tiago e vai um pouquinho. Daqui a pouco ele encontra aqui o Sam e vai mais um pouquinho. Daqui a pouco essa criança, esse corpo, esse espírito dá a mão. Quando esse corpo, esse espírito dá a mão, ele se torna um de nós que pensa em voltar para dentro da escola com essa experiência de compartilhar o que tornou ela uma pessoa ciente de si, ciente da sua história, ciente do seu passado, ciente das nossas possibilidades. Então é um pouquinho isso que eu faço e é isso que eu compartilho na minha música. A minha música é uma experiência de sugestão, de experiências que são positivas, de experiências que me qualificam enquanto homem preto, que me qualificam enquanto parte de uma comunidade. E a minha música fala, mano, lê isso aqui, lê esse pedacinho aqui, assiste isso aqui, que é muito parecido com o que esse figura da banca lá atrás fez comigo. Então, é isso que eu faço, é isso que... É essa leitura que eu faço da experiência que depois foi potencializada pelo contato com o livro ali do Alan, do Alan da Rosa. O Pedagoginga, a música Pedagoginga foi uma experiência de sugerir o Alan. Falar, cara, lê isso aqui. Eu estava dentro da faculdade no momento, minha experiência na faculdade foi completamente violenta também, foi reviver aquelas experiências da escola. E aí eu tive contato com a Alan da Rosa e falei, cara, isso aqui é fantástico, eu tenho que sugerir isso aqui para mais pessoas. Então, é isso. Pedagoginga, a minha Pedagoginga é uma experiência de sugestão e a minha caminhada é uma experiência de sugestões. Maravilhoso. Muito gostoso te ouvir. E aí, enquanto eu ia ouvindo você, né, somado a tudo que ouvimos também da Kyo-san, eu fiquei pensando o quanto que o corpo negro ser educador é também a gente ir se reconhecendo um na experiência do outro, né, uma na experiência da outra. E você falou uma questão aí da criança, eu lembrei uma experiência com a Kyo-san, que uma das primeiras vezes que eu ouvi a Kyo-san falar foi justamente uma experiência sobre cabelo, sobre alisar o cabelo na infância, né? E o quanto que isso é corpo também, o nosso cabelo, e o quanto a gente pensa cabelo, a gente também está pensando em subjetividade, e o quanto pensar em subjetividade, a gente está novamente retornando ao corpo. E aí me vem uma outra memória que eu tive, assim que eu entrei em contato com a temática dessa conversa, que foi o nosso tema, né, Corpo Negro Educador, me remeteu diretamente à pesquisa da Nilma Lino Gomes. Não sei quem aqui conhece o livro dela, Movimento Negro Educador, e o quanto que ela traz, né, nesse livro, o quanto que os nossos movimentos, o quanto as nossas aproximações, o quanto que os nossos reconhecimentos, e que se dão através do corpo, são processos educativos, né? Como os processos de militância negra, onde a gente vai se reconhecendo nas nossas próprias histórias, são educativos e se dão através do corpo. E aí, nesse livro, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, o corpo negro não se distingue do ser. Né? Então, ela está falando aí que o nosso corpo, a nossa subjetividade não se separa do nosso corpo, enquanto que a gente está numa sociedade que liga, né, atrela a nossa subjetividade muito à nossa mente, como se a nossa mente e o nosso corpo estivessem desassociados. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, os nossos processos educativos tradicionais, formais, eles se dão muito de uma forma muito mental, onde o corpo parece que é apartado. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre processos educativos negros que se dão a partir do corpo, né, e como a nossa ancestralidade, os nossos valores ancestrais influenciam nisso, também a partir da experiência de vocês. Nossa, tantas coisas passaram pela minha cabeça.
enquanto você falava, enfim, que eu fiquei até confusa por onde começar agora. Mas, pensando na provocação do livro da grande Nilma, né, o Movimento Negro Educador, a minha própria experiência ela já traz isso no bojo desse título desse livro, que foi uma pesquisa a partir, enfim, pensando essa militância negra e tal. Quando minha mãe me leva para o MNU, eu, jovenzinha, com 12 anos, minha mãe entendeu que eu estava destruída em termos de identidade negra. Destruída. Porque o racismo trombou com o meu corpo aos 6 anos de idade, quando eu fui para uma escola e eu tinha um atestado médico que eu não podia deixar de fazer xixi na hora que eu pedisse. E, num determinado dia, a minha professora, que era uma freira, ela faltou e veio a madre superiora ocupar o lugar dela. E, naquele momento, eu tinha muito medo daquela madre superiora, porque era uma mulher que fazia questão de dizer: eu sou uma alemã de 2 metros de altura e vocês vão ter que me respeitar. E ela era gigante para mim, né? E a minha professora faltou, eu segurei o xixi, entendendo que eu não ia aguentar, levantei, criei coragem, fui até a frente da sala, da mesa dela, pus os braços para trás, a regra, não olhar nos olhos dela, e falei: Madre Superiora, me autorize a ir para o banheiro? Ela falou: volta para o seu lugar. Quando eu fui voltar para o meu lugar, eu fiz xixi ali no meio da sala de aula. Ela grudou minha orelha, foi puxando meu corpinho, me arrastando pela sala, abriu a porta, desceu os degraus daquele andar, me levou para um banheiro, tirou toda a minha roupa, abriu o chuveiro, jogou meu corpo lá embaixo. Eu berrava chamando minha mãe, porque eu achava que minha mãe ia me ouvir de onde ela estivesse. Imagina, 7, 8 quarteirões longe da escola. E eu berrava muito, e naquela água fria, e ela pegou um tufo de papel higiênico, eu estou falando de 80, o único papel higiênico que existia se chamava Primavera, e ele era uma lixa, literalmente, e aí ela faz um bolo assim com aquele papel e coloca na minha boca enquanto eu gritava. Então, ela entupiu minha boca com aquele papel. Eu estava com 5 para 6 anos, então a gengiva tinha dentinho na metade ainda, e a gengiva é muito frágil. Então, rasgou aquele papel, que era uma lixa, rasgou a gengiva, e caía, junto com aquela água, o sangue. Então, eu me lembro muito do piso branco e aquela água escorrendo, o sangue que caía da minha boca. E ela disse assim: não saia daí. E saiu. Quando ela volta com todos os meus colegas de classe, os 27 alunos da sala de aula, enquanto eu tentava esconder minhas partes. E as crianças gritavam e riam, e gritavam: a macaca pelada, a macaca pelada, a macaca está pelada. Enquanto eu tentava esconder o meu corpo, ela deu um grito: calados, olhem bem para o que vocês estão vendo. É assim que todo preto deve ser tratado. Ela ensinou para 27 crianças o lugar do preto, como deveria ser tratado. Vizinhos de casa, a gente não se dá até hoje. Eles aprenderam a lição. E vizinhos, eu tenho certeza e sei o porquê e como eles são o que são ainda hoje. Eles aprenderam aquela lição com aquela professora. Né? Para além da família, que eu já não podia dançar a quadrilha, a festa junina, porque quem seria par de uma menina negra? Então, já ficava sentada no banco, e era isso. Minha mãe me tirou dessa escola, fui para outra, enfim, a coisa acontecia do mesmo jeito. Com 12 anos, eu estava destruída. Minha mãe, um dia eu cheguei e falei para ela assim: mãe, depois de uma confusão, eu fugi da escola, saí correndo da escola com a fita gravada, porque minha mãe era de Inhansã, estratégica, até o último fio de cabelo, e ela me mandava para a escola com um gravador, bolachão desse tamanho, e ela falava: aperta o record play, aperta o record play. E aí eu apertava na aula de geografia, que era um professor extremamente racista que eu tinha, e ela queria pegar esse professor. E aí eu gravei, ele foi para cima de mim para tomar a fita, porque eu disse: nunca mais o senhor vai fazer isso comigo.
Estava com 12 anos, estava na 6ª série. Você nunca mais vai fazer isso comigo. E ele veio para cima de mim, eu corri, e eu ganhei fora, fugi da escola, atravessei Rua Oratório, Avenida Brasil, corri, cheguei em casa e a professora o professor com a diretora correndo atrás de mim. Cheguei, mãe, eles estão vindo. Minha mãe saiu com a vassoura. Deu nele, deu nela, enfim, eu estou avisando que esse professor é racista. Vocês fizeram o quê com a minha filha até agora? Vocês não estão cuidando dela. E ela botou os dois para correr. Quando ela volta, a gente volta, a mãe volta para o tanque. Está lavando roupa, quarando minhas roupas, porque eu já era, naquele momento, eu já estava na Umbanda, eu já tinha roupas brancas para ser lavada, a mãe estava lavando, tal, pondo nas bacias, quarando a roupa. E aí eu sentei do lado e fiquei olhando aquelas roupas, o sol batendo, raio naquela água, aquele brilho na água, tal. E aí eu virei e falei assim para minha mãe: mãe, me coloca nessa bacia de água de lavadeira para ver se eu fico mais clarinha. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorar. E ela limpou rapidamente as lágrimas, voltou a esfregar a roupa no tanque, e ela olhou para mim e falou assim: a mãe não está conseguindo cuidar de você mais sozinha. A mãe precisa de ajuda, e eu vou encontrar ajuda. Essa ajuda ela encontrou 2 anos depois. Se arruma, que nós vamos para São Bernardo do Campo. Fazer o quê? Você vai ver. Mas como que a gente vai? 2 ônibus. Eu vou 2 semanas com você, depois você vai sozinha. Tá bom. Vamos. Chega, olhou aqui, chegamos. E na frente da casa tinha uma faixinha, uma faixa de tecido, com escrita assim, com tinta à mão mesmo, MNU, Movimento Negro Unificado. Então, literalmente, eu fui uma pessoa que tive a minha identidade reconstruída com Milton Barbosa, fundador do MNU, juntamente com Lélia Gonzalez, juntamente com, enfim, Zé Adão, com Lene Blue, esse povo, sabe, Lélia, que fervilhava intelectualidade, mas também fervilhava ação no movimento, numa época que o MNU era bem diferente do que é hoje, porque o MNU era completamente revolucionário em sua forma, ação, ideologia, forma de ser e estar na sociedade brasileira. Nós éramos considerados radicais, mas radicais até o último fio de cabelo. Muito diferente do que a gente vê o MNU hoje, que tem outra estratégia, foi se retroalimentando com o tempo, enfim, entendo tudo isso, mas, enfim, esse corpo preto que me reeducou, esse corpo preto olhou para mim e falou assim: você está na Umbanda, né? Então, mas você já parou para pensar como que é a Oxum africana? Como que é o Oxóssi africano? Você que é filha de Oxóssi, né? Você já parou para pensar? E começaram a trazer os mitos para mim, africanos, iorubanos. E aí, depois de alguns anos, eu faço a minha passagem para o candomblé. E aí me torno uma Ialorixá. E foi o movimento negro, foi o MNU que reeducou o meu olhar, que me colocou, que me colocou com um olhar positivo para o meu corpo preto, para os lábios grossos que eu tinha, para a gengiva preta que eu tinha e todo mundo falava, para o nariz largo que eu tinha, para a bunda grande, para a coxa grande que eu tinha, para o seio farto que eu tinha. E aí botou todo um valor em cima de tudo isso. E a grande sacada foi me apresentar uma ancestralidade gloriosa, preta, África enquanto berço da humanidade. Dentro desse princípio, para mim, eu diria que o corpo revolucionário, o corpo preto que consegue ser revolucionário, é o corpo preto que consegue olhar para trás e entender a sua história e a sua origem. Não dá para preto ser revolucionário somente com o cabelo armado para cima, não. E com o discurso embranquecido, ou as táticas e estratégias embranquecidas no cotidiano, reproduzindo a mesma coisa que os brancos fazem com a gente. Eu tenho visto isso hoje de muitos negros que estão aí em alta.
A primeira coisa que faz quando ganha o dinheiro, vão para a Europa, faz o filminho. Estou aqui em Paris, vim comprar uns perfuminhos. Aí estou aqui na Espanha. Vini está sendo acabado na Espanha, preto, indo fazer turismo na Espanha. Com o dinheirinho que entrou e acha que uau! E aí vai fazer a revolução na internet, no Instagram. E vocês aplaudem. Tá tudo lindo. Só que não. Porque se a gente olhar no cerne da raiz, na estrutura, no núcleo, está reproduzindo o que os brancos fazem. Do mesmo jeito. Porque enquanto o nosso corpo preto, que se quer revolucionário, achar que precisa, com o primeiro dinheiro que entra, ir para a Europa, não vai estar sendo revolucionário. A não ser que vá para a Europa, sabendo e querendo conhecer a história daquele povo preto que chegou na Europa e viu aquela bagunça, o povo jogando pinico de cocô e xixi da janela do quarto para a rua, caindo nas pessoas, e aí chegam os mouros lá e olham e falam que absurdo e criam os banheiros na Europa. Criação de banheiros dos mouros pretos, gente. Higiene na Europa, banho, é coisa dos pretos. Eu só aceito preto revolucionário ir para a Europa para trazer essa história dos pretos que chegaram levando civilidade aos brancos que estavam lá. Aí eu justifico, aí eu falo, ok, mas ir para fazer filminho e mostrar o quanto está feliz e bem e legal na França, na Espanha, não. Então, o que eu digo aqui em relação ao movimento negro corpo educador, é que a gente tem que ser educador do início ao fim. E olhar com coerência as ações. Porque essa dicotomia, ou esse distanciamento da criança, que a gente tem, que em algum momento a gente dá a mão para a criança que a gente foi, e aí o corpo da gente se integra, está tendo que ser cada vez mais rápido, porque nossas crianças pretas estão morrendo. Há 30, 20 anos atrás eu dizia, logo, a gente está falando aqui do extermínio da juventude negra. Há 30 anos, 40 anos atrás, o MNU já falava sobre isso, tá, gente? Continua do mesmo jeito. Só que eu dizia, nós vamos começar a falar do extermínio das crianças negras. Reparem e já olhem as estatísticas de 2015 para cá, e vocês vão ver o quanto que a polícia está invadindo as casas, os barracos lá no Rio de Janeiro, com as crianças jogando videogame, e os caras matam as crianças porque pensaram que era um revólver, e era o console do videogame. Ou quando a polícia faz a mira de cima do helicóptero e aponta para as escolas e atira nas escolas lá no Rio. Como assim? Atira. É corpo preto. Mata tudo que está tudo certo. Ou lá no Espírito Santo, onde eu estava, que fazia uma pilha de 40 jovens pretos que eu fui ver. E, de repente, todo mundo apaga da notícia do jornal. Você não encontra o rastro daquela informação. Mas eu vi, eu fotografei, e eu para os meus alunos, ó. Olha aqui, eu vi, está aqui. E aí você não acha mais a informação. 2 dias depois, apagaram a informação do jornal. Eram 40 corpos pretos. Eu contei 30, porque eu fui na praça ver. Quando a mulher lá no caixa do mercado onde eu comprava, no ano de 2018, 17, que foi o terror no Espírito Santo, a polícia entrou em greve e Serra, o município virou tiroteio, assim, ladrões invadindo, andando, correndo, invadindo lojas. Foi um terror naquele território. E, de repente, a mulher chorando lá no caixa, e ela diz, na frente da minha casa, tal, era ali perto. Eu fui lá ver. E eu filmei. Eu contei 30 e pouco, e não aguentei, comecei a vomitar, e eu saí correndo de lá. Mas eu contei 30 e poucas cabeças de jovens pretos. Só tinha preto. Só tinha preto empilhado lá. Começaram a chegar na madrugada. A polícia começou a trazer na madrugada os corpos. Os vizinhos viram.
Essa revolução, a gente precisa fazer rápido. Não dá tempo, porque as nossas crianças estão sendo vilipendiadas, estão sendo assassinadas. A escola é um território de horror. A escola é um território de horror. É um laissez-faire para profissionais da educação que vão dizer que o racismo não existe. Que lei é essa, 10.639? Que lei é essa? Ainda hoje, o ano passado eu fui dar uma formação numa escola que o povo não conhecia a lei 10.639. Em São Paulo. Não conhecia mesmo, é privilégio de branco. Porque eu quero saber se está numa rede. Eu não estou falando de uma escola particular. Não dá tempo. Esse movimento negro educador, ele está em cada corpo preto nosso. Em cada corpo tem que estar com coerência e rápido. Porque eu quero ver as nossas crianças pretas vivendo com dignidade, sendo tratadas com honrarias, podendo se gostar e se amar, e não cortando os cabelos com 4 anos de idade, se mutilando, porque ela vai justificar para a família, para a gente, por que você fez isso? Porque as crianças, meus coleguinhas, não querem brincar comigo, porque falam que o meu cabelo é duro, é feio, é de bombril. Eu cortei meu cabelo. É mutilação. Então, a gente precisa aprender a dar os nomes também. Então, esse corpo negro educador não dá tempo mais para muita elaboração. A gente precisa de ação, porque está atingindo o racismo e a forma visceral que ele age e que ele muda de uma forma constante. Ele age de uma forma rápida e ele leva qualquer humanidade das crianças pretas e não pretas. Isso é importante dizer. Então, a revolução, ela está ainda para acontecer com coerência, e não por conta de um modismo. Modismo não, porque nós estamos morrendo, e cada vez mais cedo. Então, é importante eu dizer isso. Lembra do caso da criança negra, do bebê de 3 anos, ano passado, na nossa rede municipal, eu dando formação lá, dia do circo. A orientação da escola era todas as crianças irem vestidas de circo. A mãe preta mandou o filho vestido de palhacinho, bebê de 3 anos. As professoras tiraram a fantasia de palhaço e colocaram uma fantasia de macaco e cantava: "E você virou macaco! E você virou macaco!" Enquanto o menino se encostava, o bebezão de 3 anos, e ele abaixava a cabeça, aqui borrado, e o pezinho dele assim, ó. Vai para os vídeos, tá na internet. O pezinho dele dizia tudo, diz tudo para a gente. E aí a gente vai dizer, como assim? Professora de 3 anos, de criança de 3 anos, são 3. Nenhuma pensou? As 3 estavam lá gritando, cantando, e você virou macaco para um bebê de 3 anos? E cadê a revolução? Quem fez a revolução? Ninguém, porque essa mãe pegou o filhinho e saiu da escola, porque a escola meteu um processo nela, porque ela colocou o vídeo no Instagram e viralizou o ano passado. Ela está respondendo o processo. Quem fez alguma coisa? A rede municipal fez? Os professores da escola e quem sabia da rede fez alguma coisa? Ninguém. Porque ninguém faz. Porque o preto ainda não sabe o que é revolução no Brasil. Não aconteceu e não faz, e eu duvido que aconteça nos próximos 10 anos algo à altura de uma resposta para uma situação dessa, de um bebê vilipendiado, sendo fantasiado de macaco dentro de uma escola. Mas está todo mundo preocupado com os cabelos, com a estética. Não faz de conta de um horror. Então, a gente precisa, assim, se reeducar, gente, porque o que eu vejo é tragédia. Só isso. E aí eu tento quebrar um pouco isso com a minha literatura. Que ainda que fale, que na sua literatura você fala de racismo. Não, não falo de racismo, eu falo de relações interpessoais. Só que nas relações interpessoais, nossa, o que prevalece? As relações étnico-raciais, não é?
No final das contas, é isso. É o preto que tem a pele mais clara que o outro, o tipo de cabelo de outro jeito que o outro. E são as relações étnico-raciais que acabam prevalecendo nas relações interpessoais. Então, eu falo sobre relações. Se o meu olho está pautado nas relações interraciais ou nas relações étnico-raciais, é porque tem alguma coisa aí dentro da minha experiência de 35 anos na escola. É por aí. A revolução está por vir, tá, gente? Mas não é a revolução estética só, não. A mente da gente precisa se decolonizar e muito rápido, porque não é o que eu estou vendo, não. Estava falando da Europa e eu quase senti um beijo de Paris na minha testa. É maluco assim que você estava contando a história aí do... E é muito gostoso essa experiência que a gente pode trocar informação através dessa coisa da contação de histórias, a gente ouvindo. E aí, na hora que você falou da experiência do xixi ali, aquele cutucãozinho no olho, assim, que você lembra de uma coisa e quase te faz chorar, assim. Porque eu tive exatamente a mesma experiência. Eu também tinha dificuldade ali de prender a urina e tal. E meu pai foi à escola lá e levou o papel lá do médico e tal. E eu era um moleque indisciplinado na escola. Essa coisa do menino preto indisciplinado na escola, né? Que não é uma indisciplina, na verdade, você está procurando coisa interessante para fazer ali. Não tinha nada de interessante para fazer, eu batia em alguém, sabe? Eu procurava qualquer coisa que fosse mais divertido, porque o conteúdo não estava me contemplando. E aí, nessa experiência aí do meu pai levar lá o papel, que o médico falando, ó, esse moleque não pode ficar sem... Não pode prender a urina, ele, na hora que ele sentir vontade, ele tem que ir. Teve um dia que a gente ficou... Ficou alguns moleques, assim... parte da turma saiu cedo e nós ficamos... Uns 15 ficaram na turma para poder cumprir a punição pela bagunça que a gente estava fazendo. E eu precisava urinar. E eu cheguei e falei com a professora, preciso urinar. E ela falou, você não vai. Aí eu falei, preciso urinar. Ela falou, você não vai. E eu pedi 7 vezes. E eu lembro exatamente desse número, foram 7 vezes. Mas na sexta eu dei um aviso, eu falei, se você não deixar, eu vou fazer aqui na sala mesmo. E ela falou, você não vai fazer, você não vai no banheiro. E aí eu peguei tinha uma lixeirinha de madeira, eu coloquei a lixeirinha de madeira no meio da sala, puxei a lixeirinha e eu fiz ali no meio da sala. Isso reforçado pelo meu pai, sabe? Que falou, cara, se não deixar, você faz. Se não deixar você ir no banheiro, você faz na sala. Eu fui lá e fiz no meio da sala. E era uma lixeirinha de madeira que quando eu levantei ela depois para colocar ela no lugar, ela vazava assim, e ficou aquele rastrinho assim, e a criançada começou a zoar aquilo, começaram a falar e tal. Gritar, zoar pra caramba. E essa mulher mandou eu ir para a direção. E quando eu fui para a direção, eu fui atordoado com aquilo que tinha acontecido, com a parada negativa que tinha acontecido. E o doido assim, dessa experiência foi que aí começa a ser um pouco diferente da sua experiência, que foi algo que levou para um lugar de crítica ali dos coleguinhas, né? Eu achei que eu ia para esse lugar do mijão e tal, mas na hora que eu saí da sala da direção, tinha uma molecada que tinha batido o sinal e a galera começou a comemorar aquilo, sabe? Eles começaram a celebrar o que eu tinha feito. Mas um celebrar muito não compreendendo o que tinha acontecido. E aí, na frente daquela molecada celebrando ali, eu fiz uma das únicas coisas que um moleque preto pode fazer dentro daquele espaço ali para se sentir valorizado e ganhar um significado ante um monte de branco que está querendo ver espetáculo e te fazer de totem. Eu assumi aquela figura do moleque corajoso e forte e revoltado ali que faz xixi no meio da sala, saca? E a partir daquilo ali eu passei a ser chamado para ir para o time principal do quando chamava. O Thiago era corajoso, então as meninas da sala que antes me colocavam na lista dos meninos mais feios ali começaram a me ver de outra forma. Só tem que quando eu cheguei em casa daquele dia,
Eu passei direto. Eu sempre dava um beijo na minha avó quando eu chegava, e eu passei direto e eu deitei num sofazinho que ela tinha. E eu lembro que eu chorei. E eu lembro desse momento de eu chorando como se fosse hoje, assim. Essa mulher da escola, essa professora, ela está lá até hoje. E ela se tornou a diretora da escola. E essa escola ela fica a 15 minutos da minha casa. E eu tenho um trabalho chamado Rap Rima com a Escola na minha cidade, em Volta Redonda, que ele é um trabalho bem celebrado pelas crianças. Assim. Bem celebrado mesmo. Assim, as crianças pressionam as escolas para que a gente vá para lá. E essa escola que eu estudava, João 23, no último ano, ela estava sendo uma escola que estava sendo bem criticada por a questão da violência lá, então eles foram correndo chamar o Rap Rima com a Escola. Foram correndo chamar o Rap Rima com a Escola, vai para a escola, a gente precisa, e você medir. O trabalho do Rap Rima com a Escola é basicamente entender as necessidades daquela escola, entender o que está acontecendo ali e usar a cultura hip hop como mediadora daquelas informações que precisam ser passadas. Então a gente foi lá e fez um trabalho, modéstia à parte, muito bom, como assim a prática do que a gente faz. Somos muito bons no que fazemos ali, no que nos propomos a fazer. E eu estava na sala de aula e eu lembro dessa mulher, dessa diretora, hoje diretora, passando. E ela entrou na sala e elogiou pra caramba o trabalho, sabe? Ela elogiou muito, falou, lembrou do tempo que eu era aluno, lembrou do episódio do xixi, mas dessa vez me celebrando. Falando, o Thiago e ele era porreta. Teve um dia que não deixaram eu fazer xixi aqui, ó, ele fez xixi até na sala. Entrou mais uma vez naquele lugar de espetacularizar o que eu tinha feito. E quando eu contei isso para minha família, assim, a minha família celebrou, sabe? Celebrou eu estar ali, celebrou essa volta por cima de uma forma bem intensa. E para mim, a minha família está celebrando aquilo ali também foi violento para mim. Porque para mim, dentro do que eu acredito, eu queria estar naquela escola ali fazendo um bom trabalho, eu queria estar celebrando, mas o que me fez chorar quando cheguei em casa de novo foi voltar para essa escola e ver que essa mulher ainda estava lá, saca? Não é suficiente só voltar. Para mim, o sucesso vai ser quando essa pessoa tiver perdido o emprego dela, quando ela não estiver mais ali. E que um corpo preto, possivelmente, esteja ali. E esse corpo preto ocupar aquele espaço não é uma questão de representatividade. Eu acho que não se trata disso. É uma questão de resgate mesmo, sabe? De missão, da gente estar lá e não deixar essas coisas acontecerem e entender que essa pessoa que está ali promovendo esse tipo de ação, essa pessoa é tua inimiga. Essa pessoa é o mesmo tipo de pessoa que vai estar coordenando quem vai estar dando tiro no moleque lá no Espírito Santo. Esse cara que está dando tiro é o cara que recebeu a educação dessa pessoa. E aí, encontrando de novo esse processo essa história que o Sam está contando, e é massa como a gente vai convergindo, quando eu comecei a ter essas informações, comecei a ter uma formação política, num primeiro momento foi através de cursos de formação política do programa Fome Zero, então trazia esses olhares enquanto socialismo, enquanto comunismo, e muita coisa ali do primeiro governo, com o segundo governo Lula. E eu estava fazendo um show na minha cidade, e assim que eu acabei de fazer o show, tinha um velhinho assim. Esse velhinho chamava Zacarias. E o Zacarias, ele era mais um dessas figuras que estão nessa perspectiva de ir nos espaços e entender que não é só estar em cima do palco, não entender que só não é o cabelo, entender que não é só a roupa. E eu era um desses caras, saca? Por mais que tivesse uma formação política. E esse cara que chegou para mim e falou, massa, o que você está fazendo? Legal, mas tem uns negócios aí que pode melhorar. Vou te falar o que é, se você quiser saber. Você pode ser melhor do que você é, porque
tem uma imagem bonita aí, mas está meio vazio. E aí, tipo, quando ele falou que estava meio vazio, eu fiquei puto, né, cara? Eu falei, como assim esse cara vai falar que está vazio? Está meio vazio. E aí, quando ele se apresentou, meu nome é Zacarias, eu sou do MNU. Então, novamente, as histórias convergem nesse ponto. E o Zacarias foi quem me... Zacarias era chato que o Sam. Ele era chato, mas pentelho. Ele me dava uns trecos assim, ó. Ele trabalhava na prefeitura e ele falava... Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre hackear. Que ele falava, a gente tem que hackear essa estrutura aqui, eu trabalho aqui para poder usar a máquina de Xerox. Então, os pretinhos da cidade que precisavam de tirar Xerox para livro da faculdade e tal, ele tirava Xerox, dava os livros para a galera e tal. E ele me enchia de livro e ele falava, cara, você está aparecendo e se você não ler essa parada aqui, vai te reforçar como uma fraude. E aí, olha só a força dessa palavra, vai te reforçar como uma fraude, porque você vai estar falando coisa por preto aqui, mas você não vai saber e não vai representar o que a gente está precisando nesse momento. E aí eu fui aprendendo sobre isso, e isso muda a forma com que eu atuo, muda a forma com que eu me situo, muda a forma com que eu atravesso o mundo, né, que eu faço presente minha existência aqui. Num desses processos de fazer parte dessa existência, ainda com esse cabelo, ainda com essas roupas e ainda com esse entendimento do que eu sou, de onde eu vim e para onde eu devo ir, através desse contato com as informações que Zacarias traz, eu trabalhava numa clínica de recuperação de menores dependentes químicos na minha cidade. Olha só. E aí eu tenho uma experiência que é o seguinte, eu trabalhava em 2 lugares, eu trabalhava em Costa Barros, que é uma comunidade do Rio de Janeiro, perto da Pedreira ali, que era o menor IDH do Rio de Janeiro na época. Eu trabalhava na segunda-feira lá, segunda e terça, e na quarta eu tinha que estar logo cedo em Volta Redonda para trabalhar nessa clínica. Eu era educador nessa clínica. E aí eu chegava sempre atrasado, saía do Rio de manhã e chegava sempre atrasado. Então a galera, já sabendo que eu chegava atrasado sempre, eles preparavam a minha sala, preparavam um cafezinho rápido ali, e eu e o psiquiatra desse lugar eram as únicas figuras masculinas que tinham ali. Um certo dia eu cheguei correndo para ir para minha sala, atrasado. E aí, quando eu cheguei, veio a Selma, que trabalhava, era a diretora. A Selma me deu um abração e falou, sua sala está pronta, já está tudo direitinho lá. E aí veio outra figura e me deu um abraço também. Era sempre assim, a gente sempre se cumprimentava, ganhei vários beijos ali, vários abraços para mim começar meu trabalho. Era um ambiente legal, fora esse psiquiatra que a gente tinha problemas que trabalhava lá. Isso, uma senhora preta também, chamada Raquel, que era a secretária, e aí entendendo a importância de todas as figuras que estão ocupando esse espaço de aprendizagem, esse espaço de ensino. A Raquel me chamou e falou, Tiago, vem cá. E eu fui ver o que a Raquel precisava, eu falei, o que foi, Raquel, tem que entrar. Ela falou assim, aquele menino ali, ele está aqui com tratamento e ele está num surto psicótico. E ele não se mexe, ele fica paradinho. Na hora que você passou correndo, ele moveu a cabeça e te acompanhou com a cabeça. Na hora que você passou de novo, ele moveu de novo e te acompanhou com a cabeça. Eu não tinha preparo nenhum para trabalhar e ainda não tenho preparo para trabalhar com alguém que está em surto psicótico, que está nesse processo. Eu não tenho esse acúmulo. Mas ali alguma coisa me dizia que... Eu falei, mano, esse moleque vai ficar sentado aí até chegar o psiquiatra. Então coloque ele lá na minha sala, porque algum estímulo positivo ele está recebendo. Porque ele mexeu, ele deve estar... Alguma coisa deve estar rolando de bom com ele. E aí ele viraram e falou assim, cara, a gente não pode porque o psiquiatra tem que autorizar ele a participar das atividades. Só tem que a Selma olhou e falou assim, cara, mas esse moleque está medicado, esse cara só dá remédio para a criançada aí, pô, deixa ele ir, mal não vai fazer. Colocou esse menino, Fabrício Goiabinha, o apelido dele, colocou esse menino dentro da minha sala. Colocou esse menino dentro da minha sala para participar da atividade. E durante essa atividade, com música, com o hip hop, com os graves batendo ali, e que o movimento, o cinetismo do corpo, esses corpos pretos atravessando, a forma com que a gente ria, a forma com que aprender ali não era pesado, essa interação fazia o Fabrício dar umas gargalhadas no meio do nada, assim, que era a gente assustava assim, pela falta de experiência que a gente tinha, mas ele gargalhava, ele tinha os espasmos
E a partir disso, dessa primeira experiência, desse relatório que a gente arrumou uma briga com esse psiquiatra e o Fabrício passou a integrar a nossa turma ali. E em 2, 3 meses o Fabrício estava de volta. Quando o Fabrício estava de volta, eu me emociono para falar para caramba falar isso. Quando o Fabrício estava de volta, a gente começou a trocar ideia. Eu perguntei, Fabrício, o que você lembra de alguma coisa? O Fabrício, ele criou na mente dele uma ideia de que quando ele chegava, ele viu cada pessoa me dando abraço, ele achou que cada dread que eu tinha representava uma pessoa que tinha um carinho por mim, assim. Cada dread, porque praticamente todas as pessoas que me abraçaram passaram a mão no meu cabelo, interagiram com o meu cabelo de uma forma. Fabrício leu o movimento do dread ali, o meu cabelo se movimentando, como algo que fosse... falou, se eu tiver dread também, eu vou receber carinho. Eu vou receber atenção, vou receber afeto. E o Fabrício depois ele foi se desenvolvendo. Hoje ele tem um dread maravilhoso, ele é massoterapeuta e ele trabalhou comigo, ele começou a cantar rap também, trabalhou comigo e é um dos meus melhores amigos, nos falamos todos os dias, só para dar notícia de como é que ele está. E o Fabrício, para mim, traz um pouco dessa experiência desse corpo preto. Desse dread que recebe afeto, sabe? Que poderia ser um black. Se talvez eu estivesse atravessando ali da forma com que os brancos ensinaram que a gente deveria ter o cabelo nosso, que é raspadinho, né? Que a gente não tem o cabelo, não teria essa experiência do Fabrício ser sinalizado com algo que serve também como identificação e demarcação de identidade. Então, a partir desse momento que ele olha isso aqui, e que muitas pessoas pretas vão olhar isso aqui como apenas uma estética, como apenas um modismo, essas coisas que nossos corpos trazem, o cabelo, que tem volume, que tem movimento, a forma com que nossos corpos dançam, a forma com que os nossos corpos se movimentam, que a branquitude vai olhar isso e tirar o significado e tirar a importância disso, colocando como uma ideia de que isso é apenas algo natural e que preto nasce assim, que isso é coisa de preto, isso não é. Isso é tecnologia. Isso é ciência, isso é pensado, isso é construído, isso vem lá de trás. Isso faz parte das nossas estratégias para poder sobreviver e se manter aqui enquanto grupo, enquanto coletivo. Só tem que... Logo que o Fabrício entrou para aquela sala e que o dread chamou a atenção pela primeira vez, não tinha só o dread. Tinha alguém que sabia o que esse dread é. Tinha alguém que sabia o que é ser preto. Tinha alguém que sabia para onde que precisava ir. Tinha gente que sabia os nossos porquês. Tinha gente que sabia que era mais do que representatividade. E é isso que eu reforço enquanto corpo preto, enquanto as importâncias que a gente tem. A gente traz um monte de coisa que a gente nem sabe de onde veio. Tomar ciência e recuperar isso, entender que não é irracional e que esse pensamento aqui integre isso aqui e torna a gente potente, é fundamental para que a gente seja esse corpo preto educador que a gente tem necessidade. E esse corpo preto educador que a gente tem necessidade, ele passa muito sobre algo que eu acho que é relevante, que eu acho que dificilmente esse educador vai fazer uma diferença dentro do espaço escolar ou dentro do espaço de educação, se ele não se olhar no espelho, sabe? Se não tiver orgulho de quem ele é e não se amar mesmo e falar, mano, pô, tô aqui, eu sou isso aqui, sabe? Eu represento isso aqui. Quando você se olha e não entende o que você é, quando você não entende o significado das suas coisas, é tipo como gente que é do candomblé ou é do umbanda e fala que tem orixá e se pergunta para ele de onde vem o orixá e ele não sabe nem de que localização da África que o orixá dele veio, sabe? É vazio, perde a conexão com lá, perde a conexão de onde vem as coisas, perde a conexão dos porquês. Então está na hora da gente recuperar os porquês e recuperar esse monte de coisa roubada. A relação que a gente tem com a branquitude é uma relação sobre coisas roubadas. Sobre coisas que eles pegam com a gente e que eles não vão devolver. A gente vai tomar, a gente precisa tomar. E a forma dessa retomada eu chamo de autonomia. Não tem como a gente buscar a nossa saúde, a nossa sobrevivência, achando que ela faz parte de uma adequação ao que está posto. É a gente inventar nossas coisas, a gente entender nossas coisas, criar nossos espaços, buscar as nossas revoluções, assim como aqui o Sam trouxe. Acho que o corpo preto passa, a ideia de corpo preto passa por aí para mim.
Maravilhoso, gente. Enquanto vocês falavam, muitas histórias foram passando na minha cabeça. É isso, né? Como a gente vai se reconhecendo, se fortalecendo na fala e na experiência um do outro, né? E se conectando, e o quanto que a gente vai entendendo que os nossos processos... O simples fato de estarmos presentes em alguns lugares já tensiona aquela forma hegemônica, né? E daí, para a gente se mostrar existência, a gente vai para o lugar de subversão, de insubmissão, que é o lugar que eu acho que a gente precisa habitar mesmo. E como esses nossos lugares vão sendo reabsorvendo. O sistema tenta reabsorver esses nossos lugares e transformar da moda, e pegar o nosso discurso e apaziguar, né, e transformar simplesmente em estética. É muito louco isso. Ou vai para o lado estético e esvazia de sentido, ou eles criminalizam. Ou vai para o lado da criminalidade, né? Parece que tudo que a gente vai fazendo vai perder. O sistema tenta levar para uma perda de sentido, mas a gente está aqui para isso não deixar acontecer, né? E que mais espaços como esse continuem existindo para que a gente se lembre o porquê disso tudo, por que a gente está aqui. Pessoal, está maravilhoso aqui. Eu, por mim, ficaria mais 2 horas. Parece que a gente está 10 minutos conversando e já passou 1h30. E a gente vai precisar encerrar, mas dá tempo da gente abrir ainda para uma pergunta. Então, eu gostaria de saber se alguém da plateia quer fazer uma pergunta, gostaria de dizer alguma coisa, uma provocação, uma questão. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Érica. Eu sou educadora, mais em contexto não formal do que formal. Enquanto eu ouvia vocês, me lembrei bastante da única figura negra que eu tive na minha educação, que era uma professora que ficava na biblioteca. E era curioso que a biblioteca era um lugar que a gente só podia ir se ficasse de castigo. E aí isso me conectou com o que o Thiago trouxe sobre a leitura e tudo mais. E eu fiquei pensando muito sobre o que eu soube anos depois, que essa professora estava lá, porque, enfim, teve uma série de problemas de ordem psicológica e, tipo, ela foi retirada da sala de aula, porque ela era uma ponta fraca ali naqueles processos educativos, enfim, muito provavelmente era uma pessoa combativa na sua atuação enquanto educadora. E eu fiquei pensando muito no que a Kilsa trouxe sobre como é que a gente faz revolução, né, se a gente também é essa ponta meio fraca ali na estrutura. E, enfim, queria que vocês comentassem as possíveis gingas para a gente que atua com educação, se fortalecer nesse processo. Assim. Ser a ponta fraca é excelente, porque, ao mesmo tempo que nos consideram ponta fraca, nos recobrem com o manto da invisibilidade. E no manto da invisibilidade eu posso fazer tudo. Eu sempre usei essa brecha em todas as escolas por onde eu passei. Deixa eu pensar que você é a bobinha, a tontinha. Deixa ela ficar com essas coisas aí, com esse movimento. Deixa ela fazer. Deixa ela fazer essas coisas, né? Com a questão racial, deixa ela montar os livrões com os flip chart, encontrar a professora que desenhasse quando não tinha livros de literatura infantil com personagens negros na década de 80. Eu criava as minhas histórias e punha colegas professoras para desenhar essas histórias com os personagens pretos, porque eu não era boa no desenho, eu era boa em criar a história. E a gente usava os livrões, porque a gente entendia, porque eu era boa no argumento. Então, eu sempre conseguia trazer um grupo de professoras para mim, e a gente fazia a revolução ali. Com o tempo, eu aprendi que o pessoal, gestores e tal, deixa ela fazendo, ela vai fazer sozinha, deixa ela fazer. E eu fazia a revolução, sempre com um grupo de pessoas, se consegue. Né? Nem sempre você está sozinha numa escola. E entender que a gente é ponta fraca é fraqueza da gente. É a gente não entender a potência que a gente tem. Né? Começa daí, porque quando a gente entende essa potência, a gente vai saber que aquela outra pessoa olha e vai entender a gente como a ponta fraca, o lado fraco da história. Mas a gente sabendo que nós não somos esse lado fraco, é o que pensam que a gente faz a revolução. A gente não faz a revolução sozinha, sempre no coletivo. Então, quando eu não tinha professora, eu tinha pais e mães. Pais e mães.
Faça a revolução com os pais e mães. Não faça sozinha. Não tem professora? Cadê os pais? Vem cá. Na reunião de pais, prepara aquela reunião. Né? Você fala que é da educação não formal. Educação formal, não formal e informal. Qualquer processo desses lidam com algum tipo de nível de familiares, enfim. Traz para perto, se junta. Não dá para fazer a revolução aqui com os colegas de profissão, eu vou fazer com quem? Vou fazer com os estudantes. Ah, mas os estudantes têm pais, têm um entorno da escola. Deixa eu entender o entorno da escola. E vou fazer com esse entorno da escola, no caso de escola. E cada um coloque, enfim, naquilo que é a área de cada um para pensar isso e, enfim, transferir, talvez, essas tecnologias que a gente vai juntando pelo caminho e vai amalgamando e a coisa vai dando certo, entendeu? Então, para mim, é por aí. Eu sempre usei o manto da invisibilidade como potência para mim. E sempre deu certo, entendeu? E, principalmente, assim, eu sei que o povo de uma escola adora a imprensa. Bom, se eu tenho contato com a imprensa... Fulano, olha, está tendo um projeto na escola que não estaria acontecendo. Eu estou tocando o projeto, mas não estaria acontecendo se não fosse aquela diretora. Faz uma entrevista com ela. Jornal. Diretor, que o jornal quer fazer uma entrevista comigo. Comigo. Me passa todo o seu projeto. O que está acontecendo? Me passa para eu informar. Ah, sim. Assim, assado. Chegava a imprensa lá, cara no jornal, cara na TV. Uau! Você está precisando de alguma coisa? Ou não a diretora, mas vem da estrutura, o prefeito, o secretário da educação. Fala com o secretário da educação também. Estratégia da invisibilidade. Você vai manipulando e o povo está achando que manipulando, mas não. Eu sou água. E quando eu quero, eu sou ventania. Sou o vento. Então, é isso. É usar das estratégias. É olhar, mapear muito rápido o território que a gente está. É mapeamento. É mapeamento. Você falou alguma coisa disso, né? Você não falou de mapeamento? Não foi essa palavra, mas, tipo, você conhece esse território, mapeia o local, entenda as situações e haja muito rapidamente. Essa é a questão. Tá? É estratégia. Se recobre com o manto da invisibilidade, faz de conta que você não está ali, se não estão te vendo, e você vai se alastrando. Povo. Todos os braços e vai tomando conta, assim, como um molusco, que você nem percebe, aquela lesminha que está rastejando no chão, assim, e está lá dentro daquele caracolzinho, tem hora que ela põe a cabecinha para fora e tem hora que ela se recolhe no caracol. Sabedoria de Oxalá. Eu sei me recolher no caracol. Eu sei ficar grudada num cantinho assim, a ponto de ninguém me perceber. Eu sei usar da estratégia do mimetismo. Eu me moldo na cor que eu quero me moldar. Até a hora que eu entendo que é a hora de eu me mostrar preta, do jeito que eu sou, com o cabelo, com todas as referências e falando. Mas eu sei me moldar, eu sei mudar as cores que eu preciso mudar. Estratégia. Então, eu penso que usar como estratégia, a pedagogia ancestral tem isso. A natureza não está fora da gente, está dentro da gente. Nós somos parte dessa natureza. E a gente fala como se a natureza fosse algo exógeno a nós. E não é, é algo que está na gente. Então, o que a árvore baobá tem para ensinar para a gente, por exemplo? Né? O que a lesma no caracol tem para ensinar para a gente? O que a borboleta tem para ensinar para a gente? O que o peixe tem para ensinar para a gente? O que a folha? E é por aí. Tá? Tem algo que o Alan chama... O Alan estava aqui agora, o Alan da Rosa estava aqui agora também. Ele chama de pedagoginga e através da experiência de leitura com ele, eu também desenvolvi meus olhares, que eu chamo de swing pedagógico, sabe?
que é uma parada de você ir ali naquela coisa angoleira ali, de receber o golpe, de swingar para cá, swingar para lá, de ter a malemolência, de não deixar tombar. E se tombar, levanta, sabe? Tem algo que eu acho que é fundamental nessas experiências e querer reforçar aqui, que talvez é algo que alguns de nós precisem ficar ouvindo sempre, que é foda quando você chega na escola e você tem umas figuras, sala dos professores para mim é um lugar horrível, assim. Porque tem um professor que... Três tipos, assim. Tem aquele que chegou ali e que está empolgado, sabe? Aquele que está empolgado, é difícil você olhar para ele e ficar olhando para ele e falar, e pensar, mano, tu tem que botar um pé no chão aí que você vai receber uns porradão, irmão. Logo depois desse estágio do empolgado, vai para o cara que recebe o golpe e desanima. E esse cara se frustra, e essa figura frustrada também é difícil lidar com ela. E quando ela não desanima, ele vira uma figura que vira meio negativo, assim, fica te falando que não dá. Outra faceta dessa mesma figura é o que aceita o sistema, sabe? O que aceita aquela parada ali e se acomoda ali. E tem o natural, que é o cara que entra ali gostando. Tem o que gosta, esse aí não dá nem para se relacionar. Quando a gente vai tomando essas porradas, é fundamental que a gente entenda que a gente está sem tempo e que vai doer, mas é aquilo que o Sam trouxe no primeiro momento, que vai doer, que vão te escantear, vão te colocar de canto, vão te jogar para a biblioteca, vão te jogar para algum canto ali e te invisibilizar, e às vezes a gente aceita esse lugar como um lugar menor. Só tem que não é o espaço que você está dentro daquela escola ali que vai fazer você menor, se você entende qual é a sua função que você está, o que você entende que você tem que fazer. Eu acho que a principal coisa ali é a gente não perder o que é o nosso horizonte de dignidade. E a gente precisa comer, a gente precisa dos trampos, a gente sabe disso, a gente precisa estar nesses espaços, mas tem um ponto ali que atravessou a tua dignidade, atravessou a tua dignidade a porradaria mesmo, dedo no olho, cusparada e xingamento. Mas, se não chegou nesse ponto, é fundamental, eu acho que você fique ali ainda sinalizando para os seus, e inventando esse swing, entendendo o que o Sam trouxe, as formas que você tem de ainda ser útil para o teu povo, sabe? E a forma de ser útil para o seu povo, a maior forma disso, é se reconhecer e não morrer, sabe? E não morrer enquanto você está vivo, se tornar uma figura preta morta dentro desse espaço. É ficar ali, fazendo o que você pode, fazendo os livrões, fazendo tudo que você pode, indo para além da sua possibilidade, porque uma hora vai ter uma outra figura que está na mesma função, no mesma vontade, no mesmo volume, e que ela vai identificar você ali também, e vai somar, e a gente vai saber que você está ali. Sabe? E você vai entender que eu estou aqui. Aqui o Sam vai entender que ela está ali. E isso é formação de rede. Para que na hora que a gente precise, porque hoje a gente não está pronto para essa revolução, mas vai chegar no momento em que, caso isso vá acontecer, e eu acho que isso vai vir muito através da necessidade, na hora que a gente olhar e falar, não dá mais, isso vai vir assim, ó. Falar, vamos. E na hora que a gente precisar falar vamos, é preciso que cada um de nós esteja ligado, cada um de nós esteja esperto. Seja na biblioteca, seja na direção, seja fora, seja onde for. A gente está alerta e prestando atenção nesse sinal que vai ser dado, assim, nesse clique. E nesse clique a gente tem que ir. E aí a gente vai estar vivo nesse swing, achando que está caindo, mas na hora que a gente está caindo, que eles estão achando, vem o contragolpe. E é isso aí. Acho que é através disso. Só um complemento. Só que ninguém faz a revolução morto. Porque esses lugares têm o poder de matar a gente. Quando você perceber que está morrendo, você perceber que você está morrendo, sai fora. E vai fazer a revolução em outro lugar. Nós não somos insubstituíveis. A gente tem que aprender isso. Que às vezes a gente fica o pé na marra, porque eu vou fazer, porque eu vou. Quando você vê, quem trabalha como educativo, seja formal, informal ou não formal, é muito fácil quebrar. A gente quebra. A gente está lidando. Eu sou uma educadora social também, trabalhei acho que os 20 anos com as crianças em vulnerabilidade social na rua. É muito fácil a gente quebrar. A gente quebra. Só que a gente quebra. Se a gente quebra, a gente está fora do jogo.
Sabe lá por quantos anos fora do jogo. Com depressão, síndrome do pânico, é o que eu vejo. Por que? Porque a escola pública nunca tem professor, gente. Está todo mundo quebrado. Está todo mundo quebrado com síndrome do pânico. Professor tem síndrome do pânico, estatisticamente falando. Está todo mundo em casa. Mas está descansando? Está refastelando? Está bem? Não. Está fora de combate total para a família. Não está só no espaço da luta, da questão da educação, do educativo. Está fora da luta para si próprio. Não consegue. Não consegue olhar no espelho, se olhar no espelho. Então, se a gente percebe que a gente está quebrando, dá um tempo. Porque vai aparecer outra aqui, o Sam, vai aparecer outra. Qual é o seu nome? Érica, Tiago, Ana, vai aparecer. Não somos insubstituíveis, mas a gente precisa estar vivo. Então, olha as estatísticas das mulheres pretas militantes. A gente praticamente não tem útero, é policístico, não tem filhos, de tanto que a gente remói o ódio. Até que chega um momento que a gente diz, eu não posso viver de ódio, o ódio me alimentou. Como eu saio disso? Porque o ódio está me matando. Mas está matando a mim, não está matando o branco racista. Apesar que a Madre Superiora morreu. Eu tive a oportunidade de ir lá ver. Antes disso, na igreja, eu fui lá na igreja. Eu dizia que ela ia me pagar. Eu falava para minha mãe, com 16 anos eu fui sorteada, e no lava-pés, na missa de lava-pés, quem é que vem me lavar os meus pés? Ela. Olha como o mundo dá voltas. Com 6 anos aconteceu a parada, com 16 eu consegui o troco, porque eu procurava. Ela era daquela igreja. A igreja, escola de freiras daquela igreja. Eu ia porque eu queria dar o troco. Eu queria pegar o microfone e denunciar o que ela fez comigo. Os anos foram passando, eu não consegui a oportunidade. Mas quando teve o sorteio, mãe, eu vou pôr o meu nome. Eu vou ser sorteada, mãe. E com sorte, vai ser aquela lascada que vai lavar os meus pés. E não é que aconteceu? Fui sorteada e foi a lascada na ordem lá do povo que veio lavar meus pés. Ela pegava a água, ela olhava para mim, a ponta dos dedos, e ela olhava para mim, ela não tinha movimento para lavar meus pés, não importa, ela não lavou. Mas ela estava lá, com o joelhinho no chão e olhando para a minha cara. E quando eu saí daquela bacia, ela enxugou os meus pés. E aí o padre veio com o microfone, um por um, para perguntar o que tinham sentido no lava-pés. Nem católica eu era, eu nem sabia o que era aquilo. Que nem batizada eu fui, minha mãe nem deu conta disso. Deixa que escolhe quando crescer. Eu nem sabia do que se tratava aquilo lá. Aí, quando chega aqui, para mim, com o microfone, eu grudei o microfone, porque você... E falei tudo, e minha mãe ali, no pé, assim, do púlpito, assim, na frente, fazendo assim com a cabeça. E eu olhava para minha mãe assim, maravilhosa, minha mãe. Quando acabei de falar, chorando naquele microfone, o que aquela igreja tinha feito comigo, com a minha mãe, aqueles padres, não sei o que não aceitava aquele corpo preto, naquela igreja, e a gente nunca mais vai pisar aqui, tá vendo? Ainda falei, nessa merda de lugar. Desci do púlpito, minha mãe me deu um abraço, vamos para casa. E saímos abraçadas. E foi assim. E foi assim quando minha mãe me deu uma boneca de presente com 8 anos, a mãezinha, uma boneca cara. Eu falava, mãe, eu não gostei, eu nunca pedi presente, não pedi boneca tampouco, eu nem brincava de boneca. Ela achou, era uma boneca da Estrela, segurava o bebê, loira. Ela viu que eu não gostei. É caro, foi muito caro. Eu comprei essa boneca, é caro, a gente pobre, e você recebe dessa forma. Eu grudei a caixa com a boneca e fui para o quarto. Eu tive uma revolta, porque eu estava revoltada. Há 2 anos antes eu tinha sofrido aquilo tudo. Eu peguei a tesoura, esfaqueei aquela boneca, eu piquei ela toda, o cabelo, cortei, e eu fazia assim, eu gritava. Quando a mãe abriu a porta, que ela olhou a cena e eu olhei para ela, eu assustei, eu pensei. Aí eu caí em mim, eu falei, minha mãe vai me matar.
A mãe olhou assustada, ela chegou perto de mim e ela falou assim, sentou na beira da cama. O que foi isso, filha? Por que você está fazendo isso? Eu falei, mãe, eu sofro tanto na mão de branco e você vai me dar uma boneca branca para ficar olhando para mim o dia inteiro dentro de casa. Eu não quero ver branco na minha frente, tampouco dentro da minha casa. A mãe olhou, ela respirou, dois olhão assim. Ela falou, vem comigo, pega isso, pega todo o resto dela. Vem comigo. Juntei todos aqueles pedaços que eu separei, perna, braço, enfim. Naquela época, as latas de lixo eram latões grandes. E minha mãe pegou uma latona, sempre tinha duas, uma enchia, a outra vazia. Ela pôs carvão lá dentro, jogou álcool, fez o fogo. E ela falou, pôs a cadeira, eu subi na cadeira para ficar na altura mais alta do que aquilo. Ela falou, joga a boneca aí. Acaba com tudo isso. Eu taquei as partes da boneca e a gente ria. É um outro momento feliz que eu me lembro da minha vida com a minha mãe e ela ali comigo, apoiando toda a minha construção enquanto criança preta que não se aceitava e, enfim, toda a incoerência do sistema. Ela me presenteia com uma boneca branca e aí a gente põe fogo juntas naquela boneca branca. Então, para mim, o ser mãe preta numa sociedade racista como a nossa perpassa coisas que brancos vão olhar, vão ouvir e vão dizer: nossa, que horror de estratégia, que absurdo. Está ensinando a tocar fogo no racista? Nos brancos, através da bonequinha? O que é isso? Mas eu gostaria que as mães brancas conseguissem viver um mês com uma mãe preta, indo e voltando todo dia, ouvindo as crianças, o que elas retornam, né? Hoje fulano não quis brincar comigo, porque disse que eu era isso, aquilo, etc. e tal, para entender o porquê que uma mãe, eu digo, minha mãe era louca. E eu valorizo, quando eu tenho mães de alunos louca, eu falo, é isso, porque o sistema educacional brasileiro exige que as mães pretas ajam como loucas, no melhor sentido da palavra. Porque eu trabalhei anos com o povo da saúde mental. E são pessoas extremamente incríveis e sensacionais na lógica e nas viagens que fazem. Porque isso tudo é muito horroroso e muito absurdo para a sensibilidade de muitas pessoas que estão ali na saúde mental. Para muitos de nós. Isso tudo nos quebra. Então, eu costumo dizer, quem olha a Kyosan assim, pode achar que é uma Kyosan inteira. Jamais qualquer preto pode se considerar inteiro. Não é, porque só a gente sabe em quantos pedaços a gente está rachada por dentro. Mas a gente precisa transformar sempre essa energia. E o Tiago trouxe a palavra que eu não trouxe hoje. Ele trouxe a palavra que liga tudo, espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é você saber que tem algo que é potente, que você pode se sustentar, que você pode segurar. Não está afim de religião? Pô, vai lá pensar no povo dos, sei lá, do Kemet, o Antigo Egito, que criou todas as teorias que a gente tem hoje, muito mais, sobre astrologia, astronomia, os astros, as estrelas, os planetas, as pesquisas todas nesse sentido estão lá, com os egípcios. Vai entender o que é isso, o que são as Pleiades, que hoje o povo que fala em arcturianos e pleiadianos, o povo acha que sei lá, ETs. Mas vai entender que eles já sabiam desses povos, das estrelas. E que quando a gente está falando de algumas terapias aí, que parece que é tudo coisa de branco, inclusive a meditação, a gente descobre que não é, que é coisa de preto.
Eu conheço várias pretas que fazem terapia porque escondem das amigas que fazem meditação. Porque falaram que ia fazer meditação e o povo preto criticou, porque era coisa de branco, coisa de elite. E aí, quando você traz um conhecimento que é revelador, que meditação é coisa de preto, acabou. Para que eu gastei 1 ano de terapia, de dinheiro pagando terapia, Kilsan? Se eu tivesse te ouvido e ido atrás das referências que você me trouxe, eu não teria ido para terapia por conta de mentir para as minhas amigas, que eu estava fazendo meditação. Parece algo bobo, gente. Mas não é para nós pretos, não é para quem está na luta, não é. Porque a gente é xoxado para o lado do preto, mas também é xoxado para o lado do branco. Então, quando a gente consegue realizar a espiritualidade num nível que não precisa de religião, ou que a gente consiga entender a espiritualidade pairando sobre as religiões, pimba! A gente ganhou o mundo e a gente consegue transformar o nosso DNA no nível de DNA. Cura através do nível de DNA. Escuta o que eu estou falando. E aí vão buscar Theta Healing. Eu sou uma Theta Healer. Eu sou uma terapeuta. Eu sou uma terapeuta integrativa também. E o Theta Healing, a gente age no DNA. A gente muda a estrutura do DNA preto que foi capturado violentamente, com histórias. E isso tudo corre na gente. O banzo não era coisa só lá, não, gente. O banzo está aqui, século XXI, entre nós. Por que eu não sei. Tudo está acontecendo, eu estou sendo promovida, eu me formei no doutorado, eu tenho um cargo, não sei o quê. Por que me vem uma tristeza de repente e eu não me sinto inteira? Por que eu me sinto fragmentada? Uai, gente, porque está no DNA. Tudo o que aconteceu com o nosso povo. É no nível celular que a gente tem que alterar. Não é só no pensamento consciente. Está no nível celular, está no nível de DNA. A revolução precisa vir de dentro. E africano fala disso com uma propriedade, gente. Com uma beleza. Com uma riqueza. Que a gente ouve a palavra cocriação, cocriar dá a impressão que só branco cocria, que é coisa de rico, que está lá no Instagram falando de cocriação, de usar a mente. Ouve os africanos falando nisso. Vê o que um africano faz com um ovo. Um ovo. Ele desaparece na frente da gente, na frente do olho da gente, soprando um ovo e falando uma palavrinha. Espiritualidade, estrutura de DNA, é nesse nível. A minha literatura chega nas pessoas, porque há 6 anos eu pesquiso a questão dessa energia quântica na escrita. O meu olhar está para isso. Porque eu não posso estar com cada pessoa, com cada leitor e cada leitora, fisicamente. Mas a energia, a intenção de revolução e de transformação, a partir da leitura dos meus textos, cada criança vai ter essa experiência. Cada jovem vai ter essa experiência. Cada adulto que lê os meus livros vão ter essa experiência. E tem. Kilsan, parece que eu ouço você lendo nos meus ouvidos. E estou. Quanticamente, eu estou. Eu estou aqui, estou em qualquer lugar que eu quiser estar, ao mesmo tempo. E todo mundo tem essa capacidade. A partir do momento que a gente se rompe com os limites que a branquitude nos impôs, porque a África é potente, nós trabalhamos nesse nível quântico. O nível quântico é nível de conhecimento, tecnologia africana, apropriada por branco, que vai cientificamente estudar as coisas e eles fazem na naturalidade, ali na frente dos nossos olhos. Então, para finalizar a minha fala, eu digo o seguinte, que cada um aqui, que vai conseguir sim romper as barreiras das dificuldades financeiras, e vai conseguir uma grana violenta, enorme, para viajar no nível, eu vou viajar, eu deixo a mensagem, vá conhecer países
do continente africano. Vá mergulhar naquelas águas de um azul ou de um verde totalmente transparente. No nível do tubarão chegar do teu lado, no pezinho, olhar para você e ir embora. Nesse nível, estou dizendo, vão conhecer o continente africano e vão pegar aquela força que é nossa de direito, por direito, e voltem para cá com a mente, o corpo, o DNA completamente transformado para fazer essa revolução tão necessária e tão esperada, que não precisa ser essa revolução de pegar em arma, não é nada disso. Mas é a revolução que você faz olhando para os olhos de uma pessoa. E nesse olhar, você está fazendo todo o trabalho. Todo o trabalho está sendo realizado. Toda a semente da mudança energética de um DNA está sendo lançada. Mas tenha a potência de fazer isso. Vá conhecer a vossa ancestralidade, que é nossa ancestralidade. E volte transformado com isso, porque nós precisamos dessa revolução no nível celular. Gratidão, prazer imenso. Axé. Axé. Axé, saravá. Axé, que tudo se movimente. Que tudo se movimente. Gente, estou sem palavras, estou realimentada, reenergizada. E eu vou finalizar esse bate-papo que poderia se estender por muito mais tempo. Infelizmente, a gente precisa terminar agora, mas felizmente tivemos esse momento juntos. Só realmente reforçando o quão importante é isso que vocês trouxeram, o quanto o sistema está pronto para nos adoecer, realmente nos adoecer, realmente nos deixar fora de jogo, e o quanto é reconfortante e fortalecedor a gente participar de momentos como esse, por mais momentos como esse, por mais que o Sam, por mais Tiago, por mais de cada um de nós disponíveis a momentos como esse. E é isso, palmas para nós. E como é lindo chegar no SESC e ter uma mediação com uma mulher preta, como você, num assunto desse, levando um assunto como esse, ver um público preto, lindo desse jeito, ver os funcionários, de forma geral, do SESC, atentos, se alimentando com essas palavras, é algo que não tem preço e que é fundamental, cada vez mais, a gente pensar nessas coerências, né? De estar com um tema desse e com uma pessoa preta fazendo essa mediação e não uma pessoa branca, ainda que seja funcionária do SESC. Isso é coerência, isso é reparação, é política, é político, e a gente precisa usar esse corpo preto nosso, que é político, que já diz tudo, ao ocupar um lugar como esse, de qualquer jeito, silenciado. Só basta olhar, já está dizendo tudo. Então, uma honra estar com você aqui nesse papo tão profundo e tão incrível, junto com o Tiago, que foi assim, Tiago, sensacional. Gratidão. E vocês, com esses olhares tão penetrantes, assim, captando toda a energia, é bom. Leva. Dorme com isso, evita ir para um bar agora, vá para casa direto, tome um banho, se não quiser tomar o banho, não tome, durma com esse axé, com essa energia, toma banho amanhã cedo, e faça isso vibrar e ecoar, coloque intenção, e vão dormir, vão para casa, fazendo a oração, seja o rezo que for, faça o seu rezo, vá levando este axé que está impregnado com essas palavras aqui e com essa energia hoje. Estou no grau, ancestralidade está colada aqui, eu estou arrepiada, e é isso, eu acho que todos nós aqui precisávamos ouvir e falar sobre isso na noite de hoje. Então, carreguem esse axé, porque eu não sou de quebrar esses protocolos nesse nível, não, tá, gente? Então, bora lá. Axé, que sorte que a gente teve. Agradeço as intérpretes de Libras, Jane e Amanda também. Muito obrigado pela presença de vocês. E é isso, axé, obrigado, Kilsan, obrigado, Tiago, obrigado a todos presentes. Esse foi mais um bate-papo aqui do nosso Festival Omodê, Corpo Negro Educador. É isso, gente. Muito obrigada, gente. O pessoal compôs na mesa, que esteve aqui no público com a gente.
Aproveito aqui para convidar para o nosso próximo bate-papo, programado para a semana que vem, Maternidades Negras, com Tiffany Odara e Luciana Viegas, com a medição de Dulce da Conceição Lima. Vai ser dia 12, nesse mesmo horário. E, para vocês que estão saindo daqui, passo a informação que a gente tem, saindo do primeiro subsolo, uma van que leva gratuitamente até a Estação da Luz. Tá bom? Uma boa noite.